boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo Viveiros, eu sou jornalista, escritor, e nas próximas 2 horas serei mediador do painel Novos Cenários e Avanços Tecnológicos no Tratamento Oncológico e Hematológico organizado pelo Hospital Albert Einstein. Neste debate falaremos sobre como estamos e o que podemos esperar do futuro do tratamento oncohematológico, por meio da visão multidisciplinar. Felizmente, nesse painel, nós temos a participação de muitas pessoas, então não poderíamos tê-las todas aqui no palco e dividimos em 2 blocos para um melhor sistema de trabalho e uma melhor apresentação de cada uma delas e, depois de cada apresentação, as perguntas da plateia. Então, para o primeiro bloco, eu gostaria de chamar inicialmente o Dr. Nelson Rammenschlack, que é coordenador do Programa de Oncologia, Hematologia e Transplantes de Medula Óssea do Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Albert Einstein. O Dr. Nelson, além de competente especialista, ele tem um sobrenome que derruba qualquer mediador. Mas eu acertei, não? Perfeito. Puxa, que coisa. Isso é uma sorte. Muito bem. Ainda para nosso primeiro grupo, para o primeiro debate, vamos chamar o Dr. Rafael Calix, médico oncologista do Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Albert Einstein e diretor científico do Instituto Oncoguia. Está bem complicado, mas mais fácil. Ainda para esse primeiro grupo, vamos ter aqui a satisfação da presença do Dr. Ícaro Thiago de Carvalho, médico radio-oncologista do Serviço de Radioterapia do Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Albert Einstein. Este é o amigo do mediador. Não complica. Vamos ter também conosco a doutora Heloísa Vise Rodrigues, médica oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein e especialização em estudos clínicos, fase 1, no Departamento de Investigação do Câncer e suas terapias do Hospital Anderson Cancer Center. Cada um dos nossos convidados terá 10 minutos para a sua apresentação e, ao final deste primeiro bloco, nós vamos, então, abrir as perguntas da plateia. Nós vamos começar pelo Dr. Nelson. Dr. Nelson, está aí o microfone. Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer ao convite para estar aqui presente e falar sobre os avanços da hematologia nos últimos 20 anos. E, sem dúvida, é um privilégio para a gente, numa determinada área médica, ter participado, não é? E ter testemunhado o que aconteceu com essa especialidade médica. Eu me lembro que, quando eu me formei, era extremamente triste ser hematologista, não é? Porque os nossos pacientes eram quase que todos fadados ao insucesso. E hoje, quando nós olhamos para a maioria dos nossos pacientes e vemos que eles vão ter sucesso, isso foi graças a um avanço enorme, e esse avanço se deu principalmente nesses últimos 20 anos. E eu acho que a coisa mais emblemática disto é esse desenho que está aqui,
que é o desenho de uma troca de cromossomos. Aqui são são cromossomos, esse é o cromossomo, eles são numerados, esses cromossomos na gente, né? E esse aqui é o cromossomo 9 com 22, eles trocam um pedaço. E esse slide é extremamente emblemático, porque no ano de 1960 se descobriu que esta troca de pedaços de cromossomos, ela era responsável por um câncer chamado leucemia mieloide crônica. E foi a primeira vez na história do câncer que se determinou que câncer é uma alteração genética, não é? E também foi nesta doença que pela primeira vez se descobriu, e isso foi no final dos anos 90, uma droga que é um inibidor de tirosina quinase, e que esta droga era capaz de atuar diretamente nessa alteração cromossômica. E isso era chamado terapêutica-alvo. Então, isso não era uma quimioterapia, você não tratava mais o câncer com quimioterapia, você passava a tratar o câncer com uma medicação específica para o defeito genético. E, obviamente, isto acabou mudando totalmente e hoje temos vários medicamentos nessa mesma linha que sucedem a esse primeiro medicamento. O outro grande avanço também desses últimos 20 anos é um imunobiológico, né? Essa droga é um anticorpo, ela foi produzida para ser específica contra um marcador de um tipo de célula, que é um linfócito, que é um tipo de glóbulo branco, que está presente na leucemia linfóide crônica e está presente nos linfomas. Essa droga chama rituximab e hoje nós já temos também outros medicamentos mais potentes do que o rituximab, recém-aprovados para uso aqui no Brasil e que também tem essa mesma finalidade. Vocês podem ver, eu não sei quanto vocês estão habituados a ver o que é uma curva de sobrevida, mas aqui vocês veem que com a introdução do rituximab junto com a quimioterapia convencional no linfoma, houve uma mudança radical nos resultados, tanto de sobrevida livre de doença, quanto de sobrevida geral, como taxa de remissão completa nesses pacientes, como vocês podem ver pela diferença dessas linhas vermelhas e azuis, e chega em alguns tipos de linfoma, como é esse tipo aqui que é chamado linfoma primário de mediastino, um tipo extremamente agressivo de linfoma, onde os resultados aqui mostram aproximadamente 90% de chance de cura nesses pacientes com a adoção de quimioterapia com imunobiológico. A outra área que tem tido um avanço enorme, e essa talvez seja a bola da vez na nossa especialidade, é a leucemia linfocítica crônica, que é uma doença que existem remédios que são utilizados há mais de 50 anos. O clorambucil, por exemplo, até hoje é utilizado nesta doença. Mas novos imunobiológicos anti-CD20 e medicamentos novos e alguns antigos, por exemplo, tem um remédio chamado bendamustina, que não foi descoberto nos Estados Unidos e países importantes da Europa, foi descoberto na Alemanha Oriental e foi utilizado muito tempo para essa doença e talvez porque era na Alemanha Oriental, ele foi esquecido. E agora ele foi resgatado na Europa e nos Estados Unidos como um grande remédio. Infelizmente, para nós brasileiros, como outros tantos remédios, ele continua na prateleira da Anvisa sem ter sido aprovado. Eu espero que esse cenário se modifique em breve. E finalmente, agora nós temos novos medicamentos. Esses medicamentos não são quimioterápicos, são medicamentos específicos que atuam numa coisa que chama via de sinalização das células B, que são vias que aqui está uma célula B com o seu marcador aqui, que é o anticorpo, e aqui esses vários mediadores que fazem com que a doença progrida. E esses remédios atuam especificamente nesses mediadores. Nós estamos com uma medicação recentemente aprovada no Brasil, mas ainda aguardando precificação para esse tipo de doença e que deve, em breve, já estar disponível para que os nossos pacientes possam utilizá-lo. Nas doenças chamadas mieloproliferativas, que nós temos 3 doenças, que é a policitemia vera, a trombocitemia essencial e a mielofibrose, a grande descoberta foi a descoberta de uma mutação genética, que é a mutação desse gene, chamado gene JAK2. E vocês podem ver aqui que exatamente da mesma forma como na leucemia mieloide crônica, se procurou uma medicação que pudesse ser
inibir esse JAK2, ou ser um anti-JAK2, mas infelizmente ele não teve o mesmo impacto daquilo que se esperava que tivesse com relação à leucemia mieloide crônica. É uma droga importante, o ruxolitinib também está na nossa prateleira de aprovações, ou até foi uma droga reprovada, infelizmente, mas que ela pode ser utilizada para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e também para diminuir o baço, que esses pacientes têm baços muito grandes, né? Eu acho que uma área também que foi muito importante de crescimento da hematologia foram armas, não só terapêuticas, mas armas de diagnóstico, armas de prognóstico e as armas que atingem diretamente a doença, como eu mostrei na terapêutica-alvo. Então, testes como os testes citogenéticos, fatores prognósticos, por exemplo, hoje nós conseguimos pegar um paciente com uma leucemia aguda e de antemão, né, antes mesmo dele completar o seu tratamento, nós sabermos se esse paciente ele tem um prognóstico melhor ou um prognóstico pior e, portanto, selecionar o melhor tratamento para ele. Quer dizer, se ele tem um prognóstico pior, ele vai para um transplante de medula óssea, se ele tem um prognóstico melhor, ele pode ser tratado exclusivamente com quimioterapia. Hoje nós temos uma série de fatores moleculares e nós podemos dizer que a genômica, que é aquele estudo da genômica, e o sequenciamento de nova geração que nós temos utilizado na medicina, ainda parte em caráter experimental, parte em caráter assistencial, naquilo que a gente chama ponta, né? A tecnologia de ponta é aquilo que ainda está nesse limite, né? Ele tem uma superposição entre a assistência e a pesquisa, isso já é uma realidade. Hoje nós conseguimos sequenciar um determinado tumor e saber, eventualmente, qual que é a melhor droga para ser utilizada para esse paciente. E isso é o que constitui hoje o que nós chamamos de medicina personalizada, não é? A medicina personalizada, ela tem essa conotação genética, mas tem também a conotação da individualidade no indivíduo. Quer dizer, as pessoas não são iguais, e nós não tratamos doentes, nós tratamos pacientes, e cada paciente tem uma individualidade e assim ele deve ser conduzido, e é isso que nós chamamos de medicina personalizada. Aqui, para vocês verem, é só um exemplo, né, do que é uma observação de um fator prognóstico. Essa doença, por exemplo, chamada mielofibrose, nós conseguimos, através de alguns fatores simples, como, por exemplo, ver se o fulano tem anemia ou não, se ele tem sintomas, se ele tem células malignas circulantes, ou se os glóbulos brancos dele são muito altos, nós pontuamos essas coisas e nós conseguimos determinar se ele tem baixo risco e, portanto, uma sobrevida longa, acima de 130 meses, ou um alto risco, onde ele vai ter uma sobrevida estimada de 27 meses e que, portanto, esse é o paciente que nós vamos ser mais agressivos no tratamento, enquanto de cima, muitas vezes, nós vamos simplesmente observá-lo para ver o que vai acontecer com ele. Quer dizer, então, isso demonstra que não é só o tipo de droga que você utiliza que faz o avanço da medicina, mas também como você enxerga o paciente. Aqui alguns dados que vocês podem ver, esses dados são nossos mesmos, de um projeto que nós temos no hospital de genômica, que chama Projeto LMA Brasil, LMA de leucemia mieloide aguda, onde vocês veem aqui a distribuição conforme o diagnóstico dos diversos pacientes que nós acompanhamos, pacientes com leucemia, com mielofibrose, mielodisplasia e assim por diante, né? Aqui dá para ver um pouquinho melhor essa distribuição e aqui a avaliação genética desses pacientes, mostrando que grande parte desses pacientes tem uma apresentação genética diferente e isso tem valor diagnóstico, prognóstico e terapêutico. E aqui uma análise de mutações desses pacientes, onde a gente pode determinar que mutações genéticas eles têm, e aqui é muito importante, acho que uma ressalva, que quando nós falamos que esses pacientes têm alterações genéticas, isso não quer dizer que são alterações hereditárias. O termo genético e o termo hereditário não tem nada a ver. Quer dizer, esses pacientes eles têm uma alteração genética no tumor deles. Isso não é passado para filhos e nem ele recebe de pais. Então, na verdade, é uma alteração naquele gene daquela doença. E aqui um exemplo de um tipo de
uma companhia que surge hoje, globalizada, que é, por exemplo, tem outras, mas essa é a Foundation One, por exemplo, que é uma companhia onde você pode mandar para a eles um pouquinho do seu tumor e eles conseguem sequenciar esse tumor, eles conseguem colocar isso contra um painel de genes e, de repente, encontrar remédios e alvos que possam ser utilizados. É lógico que a gente não faz isso na rotina, a gente faz isso para pacientes que não estão respondendo adequadamente, mas provavelmente no futuro isso deve ser uma prática que vai ser feita no paciente ao diagnóstico. Outro ponto importante de avanço é o que aconteceu, por exemplo, nessa doença, chamada leucemia linfocítica aguda. É uma doença onde vocês veem aqui uma distribuição, aqui é a distribuição por idade, onde vocês veem que ela ocorre mais em crianças, não é? E depois, aqui ela acaba acontecendo um pouquinho mais em pacientes idosos. E vocês veem que, contrariamente à incidência, esta é a curva de mortalidade. Quer dizer, em crianças, a chance de cura é extremamente grande. Essas crianças hoje são curadas em mais de 90% das vezes com tratamento quimioterápico, enquanto nos adultos isso não é verdade. Então, o que surgiu de novo? Surgiu de novo que alguém um dia acordou e falou, puxa vida, mas se a criança ela tem 90% de chance de cura e o adulto não tem 30%, por que nós não tratamos adultos que nem crianças? Não é? E realmente isso foi um avanço enorme, é um protocolo que chama GRAAL, e esse protocolo ele tem sido utilizado no mundo inteiro, e ele fez com que os adultos, principalmente adultos jovens, passassem a ter chances de cura acima de 70% com o tratamento infantil. A outra doença que também chama atenção são as mielodisplasias. As mielodisplasias são doenças do sangue, que são tumores, mas antigamente eram chamadas de pré-leucemias, esse nome caiu, mas hoje nós dividimos elas em baixo, intermediário e alto risco de transformação em leucemia. É isso que nós chamamos de classificação prognóstica. E houve um aumento de sobrevida nesses pacientes com a utilização de novos medicamentos que surgiram nos últimos 10 anos, chamados agentes hipometilantes. E também novas tecnologias surgiram para o mieloma múltiplo, e o mieloma múltiplo também é uma espécie de câncer de uma célula chamada plasmócito, que é um tipo de glóbulo branco, que essa doença afeta ossos, dá anemia, insuficiência renal, e 3 grupos de remédios surgiram. Os inibidores de proteosoma, que nós temos 2, que é o Velcade e o Carfizomib. Tem essas drogas, das quais no Brasil, infelizmente, nós só temos a talidomida disponível, mas que já existem lá fora, já aprovados, a lenalidomida, a pomalidomida, e infelizmente isso também está na prateleira da Anvisa. E agora já estão surgindo anticorpos específicos como o anticorpo anti-CD38. E, finalmente, o que há de novo em transplantes? Eu acho que o que há de novo em transplantes nos últimos 20 anos foi que nós passamos, então, a não fazer só transplante de medula óssea, transplante de sangue periférico, mas nós passamos a fazer transplante com cordão umbilical, que nós podemos obter nos partos. Aqui a doutora Poliana está se preparando para doar o cordão dela. Aqui nós temos os transplantes haploidênticos, em que a gente não tem, na verdade, não há necessidade do indivíduo ser completamente compatível para doar, para ser um doador de medula. O indivíduo com 50% sendo aparentado, nós temos tecnologia para fazê-lo ser doador, e isso muda completamente, porque todo mundo passa a ter a chance de ter um doador, e também a possibilidade de realizar transplante em idosos. Eu fiquei muito feliz com essa história de fazer transplante em idosos, porque quando eu comecei a estudar transplante, só se fazia transplante até os 30 anos. Graças a Deus, agora que eu tenho mais de 60, já estamos fazendo transplante também em pacientes mais idosos, assim como eu. Então, aqui vocês veem a questão do sangue de cordão umbilical, que é guardado, ele é coletado, depois é processado e congelado. As vantagens do uso do cordão umbilical: ele está na prateleira, não precisa ficar procurando doador, ele é menos imunogênico, então você não precisa ter compatibilidade completa, ele não tem infecções, porque o cordão está dentro da barriga da mãe, não fica sujeito a infecções, mas tem algumas desvantagens, que é o custo do armazenamento, o fato de você não poder usar mais de uma vez.
O transplante haploidêntico, eu ressalto aqui a questão de que mais de 95% dos pacientes passam a ter um doador. Aqui a máquina que separa as células para garantir que não haja um risco no transplante haploidêntico, e o pessoal do John Hopkins, de Baltimore, eles bolaram uma forma extremamente inteligente de fazer isso, sem máquina nenhuma, que é simplesmente utilizando um quimioterápico depois do transplante. Então, eles fazem o transplante e 3 dias depois eles dão uma quimioterapia no paciente para destruir o linfócito do doador. Então, com isso, você não tem uma briga entre sistemas imunológicos, o indivíduo fica tolerante ao novo transplante. Né, aqui, só para vocês verem, esses são os dados brasileiros, nós levantamos os dados de todos os hospitais do Brasil com transplantes haploidênticos, isso aqui foi absolutamente recente, e vocês veem que o transplante haploidêntico ele tem resultados acima de 60% de sobrevida, o que é extremamente bom considerando todas as doenças. E falando em transplante de idosos, eu quis trazer aqui a minha avó, para vocês conhecerem, que que nem todo idoso é igual, não é? Então, logicamente, você tem que selecionar um idoso de acordo com a sua condição clínica, né? E aqui, exatamente um estudo que nós participamos junto com o grupo do MD Anderson, mostrando que entre a 60ª e 80ª década da vida, é possível você fazer transplantes com resultados razoáveis. E, para finalizar, o que nós temos hoje na mão é a chamada terapêutica imunológica, quer dizer, aqui não é mais nem terapêutica alvo, nem anticorpo monoclonal, nem quimioterapia, nem nada disso. É você fazer com que o sistema imunológico do indivíduo possa lutar contra o câncer. Então, hoje você tem pelo menos 2 tecnologias muito interessantes. Uma é essa chamada terapia TCAR, onde você ensina o próprio linfócito T, que é quem controla a doença. Como vocês sabem, o câncer provavelmente é um desbalanceamento entre a nossa luta contra ele e o desenvolvimento do câncer. Então, na verdade, se você consegue facilitar com que esse indivíduo possa lutar contra o próprio câncer, passa a ser uma forma de tratamento muito, muito, muito inteligente e que pode ser utilizada junto com as outras armas. Então, essa é uma tecnologia, e outras são drogas que podem fazer isso, como é, por exemplo, esse anti-PD1 e anti-PDL1, que têm sido utilizados também na hematologia. Em conclusão, as doenças malignas hematológicas migraram nos últimos 20 anos, de doenças mortais para potencialmente curáveis ou se transformarem em doenças crônicas. Ferramentas diagnósticas, prognósticas e terapêuticas progrediram e contribuíram para esse avanço. O envelhecimento e a maior frequência das doenças hematológicas que acontecem por causa do envelhecimento vem acompanhado de avanços significativos. Muito obrigado. Eu estou fazendo 50 anos de jornalismo e sou da área de política e economia. Aí eu fico assistindo isso e fico assim numa esperança de que esses avanços sobre os quais o doutor Nelson de maneira tão brilhante nos mostrou, também possam acontecer no câncer da corrupção. Eu fico aqui como jornalista da outra área, encantado com o avanço científico e pensando assim, será que isso vai acontecer também com os políticos do Brasil, né? O doutor Ulisses Guimarães, uma vez, conversando comigo informalmente num restaurante em Brasília, eu perguntei para ele se a gente podia acreditar, né, no futuro do político, dele se aprimorar, se aperfeiçoar e tal. Ele virou para mim com aquele jeito e disse assim, só tem um jeito. Eu falei, qual é? Todos os políticos deveriam aderir ao espiritismo. Aí eu falei, mas por quê? Não serve católico, evangélico, budista? Não, porque o espírita acredita em outra vida. Aí eles iam querer ser alguma coisa na outra vida, deputado, senador, e aí iam andar na linha, para ter voto na outra vida. Né? Sou o doutor Ulisses Guimarães, né? O saudoso.
Muito bem, dando continuidade, depois de conhecermos aqui os avanços, vamos falar de um tema correlato, que é o futuro do tratamento oncológico. E aí, o doutor Rafael Calix tem seus 10 minutos. Eu não consegui interromper o doutor Nelson, que ultrapassou o tempo, e o pessoal lá fica me fazendo sinal, mas eu fiquei com a dó danada, já que não é debate político, vamos avançar, né? Tá bom, eu vou tentar manter o horário. Bom, obrigado pelo convite, é um prazer falar com vocês. Isso aqui é uma declaração de conflito de interesse, é um costume entre os médicos, sempre que a gente vai apresentar alguma coisa, a gente realmente fala quais são os conflitos de interesse. E o tema que me foi dado é o futuro do tratamento oncológico. E, obviamente, que não dá para a gente ficar falando em 10 minutos sobre todos os avanços da oncologia, eu decidi quebrar em 3 subtópicos. Por que esse avanço é tão importante? E vocês devem ter notado na programação do evento, do TJCC, que pelo menos outras 3 sessões abordavam exatamente a mesma temática, né? O futuro da oncologia, imuno-oncologia presente e futuro da terapia-alvo, imunoterapia. Então, todo mundo está pegando para si esse tema dos avanços recentes da oncologia. O segundo subtópico é o que isso tem a ver comigo. Você que está aqui, que não tem câncer, provavelmente, o que isso tem a ver comigo? E como prover o acesso a esse avanço oncológico. E por que isso é tão importante? Primeira pergunta. O câncer e os avanços no tratamento são importantes porque câncer, neste momento, já é a 2ª causa de morte na nossa população e nos próximos 10 a 15 anos vai se tornar a primeira causa. Mas mais importante do que saber isso é saber que mortes por câncer podem sim ser reduzidas. E para isso existem só 2 caminhos. O primeiro deles é a prevenção. O segundo deles é o tratamento adequado. E tudo que levar a uma evolução, tanto em prevenção quanto em tratamento adequado, é uma forma de você reduzir mortes por câncer e, eventualmente, tentar ajudar a evitar que ela se torne a primeira causa de morte. E, obviamente, que o tratamento adequado é aquilo que inclui uma cirurgia, a menor possível sem perder eficácia, o tratamento sistêmico, que vai caçar células malignas no corpo todo, mais moderno, mais eficaz, menos tóxico, e a radioterapia moderna, sobre a qual o Ícaro vai falar depois. E, de fato, essas 2 coisas andam juntas. A prevenção sozinha, ela consegue reduzir um pouco a mortalidade. O tratamento sozinho, ideal, ele consegue reduzir um pouco a mortalidade. Mas se você faz, numa mesma população, a prevenção adequada e o tratamento adequado, vocês veem nessa curva de baixo que a mortalidade vem tendendo a diminuir. E isso já nós estamos falando de 1 década e meia atrás. E o tratamento adequado, o que é o tratamento oncológico adequado? Hoje, continua sendo a cirurgia, no entanto as cirurgias estão ficando menores, menos invasivas, mais robóticas. Continua contando com a radioterapia, que também está se desenvolvendo tecnologicamente, ficando mais eficaz e menos tóxica. A gente continua usando quimioterapia, hormonioterapia e, na última década, terapias-alvo direcionadas. E a criança nova aí nesse parquinho de diversão é a imunoterapia, que está se encaixando agora nesse quebra-cabeça do tratamento oncológico ideal. Paralelo a isso, existe uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer, que é o seguinte: ok, eu me interesso por drogas novas, mas será que eu só preciso focar em drogas novas? Será que eu já não tenho dado suficiente nas dezenas de milhares de pacientes que foram tratados por câncer e que eu poderia resgatar esses dados, compilar esses dados e aprender desses dados como um meio de avançar o tratamento oncológico? Isso a Sociedade Americana de Oncologia Clínica está fazendo num projeto completamente inovador que é chamado CancerLink, onde um computador vai captar dos prontuários eletrônicos de uma boa proporção dos pacientes com câncer dos Estados Unidos os dados da doença, os dados clínicos e de tratamento, e com base nisso, na avaliação e na decodificação desses dados todos, vão ser propostos novos tratamentos, novas conduções de estudos clínicos e assim por diante. Então, olhar para o passado e ver o que nós fizemos e aprender disso de uma maneira sistemática com a tecnologia atual é um grande avanço, tanto quanto é o avanço determinado por novos tratamentos. E a gente sempre fala medicina personalizada. Medicina personalizada não é só eu ter uma droga para um paciente. Medicina personalizada é personalizar o tratamento físico do paciente, mas também o espiritual,
ajudar na questão do planejamento financeiro ao longo do tratamento, da questão profissional, das implicações emocionais da doença. E o que nós médicos ou o sistema de saúde podemos fazer em relação a isso é apenas uma parte, são essas duas flechas da direita, né, a assistência multiprofissional, a estrutura humana e tecnológica provida pelos grandes hospitais ou grandes sistemas de saúde, mas existe todo um outro lado tão importante quanto de benefícios sociais, de família, amigos, etc., que não pode ser esquecido. Em última instância, a gente tem que lembrar que o paciente é o centro de tudo. O centro do tratamento oncológico moderno não é uma droga. E se a gente achar que uma droga vai ser a solução para o tratamento do câncer, nós temos 100% de chance de estar errado. O centro de tudo é o paciente. Em volta desse paciente tem que se montar todo esse quebra-cabeça de tratamento multiprofissional, apoio familiar e assim por diante. A próxima pergunta é, o que isso tudo tem a ver comigo que estou aqui sentado num sábado à tarde, numa sexta-feira à tarde? Isso tem a ver pelo seguinte, se vocês olharem essa pirâmide da esquerda, isso é a nossa distribuição etária, pirâmide etária brasileira, onde vocês veem que existe um grande volume, uma grande proporção de pessoas jovens na população e menos pessoas nas faixas mais avançadas de idade. E o que está previsto para 2040 é uma inversão dessa pirâmide, onde a gente vai ter cada vez mais pessoas com idade mais avançada na nossa população. E sabendo que câncer é uma doença que evolui com o avançar da idade, ou que aumenta em sua incidência com o avançar da idade, eu posso garantir para vocês que cada pessoa nessa sala é ou será diretamente afetado ou indiretamente afetado pelo câncer ao longo dos próximos anos. Ou vocês têm um pai, ou um tio, ou um avô, ou um irmão, ou um vizinho, ou vocês mesmos terão câncer, né? E isso se deve ao envelhecimento da população, entre outros fatores. Como é que eu posso prover o acesso, que era o último tópico? Para que a gente proveja o acesso, a gente tem que saber que o câncer existe, todo mundo tem que saber que ele existe, e todo mundo tem que saber que ele tem que ser enfrentado, e que nós temos responsabilidade parcial no enfrentamento do câncer. A segunda coisa é, sem dinheiro não existe a menor hipótese de se conseguir combater o câncer. E o terceiro aspecto é que a gente não pode nunca perder de vista que o paciente é o centro de tudo, não é um hospital que é o centro de tudo, não é um médico, não é uma droga. O paciente é o centro de tudo, e em volta dele a gente tem que estruturar uma atenção multidisciplinar, políticas públicas, políticas privadas, e tudo isso é responsabilidade nossa, e cada um tem que fazer a sua parte. Para que a gente possa fazer sua parte, a primeira coisa é informar a população de pessoas que não têm câncer sobre a existência do câncer, como prevenir, como combater. Nessa linha, no hospital a gente recentemente, aí, no último ano, inaugurou uma série de palestras abertas ao público, ninguém precisa ser paciente do Einstein para ter acesso a essas palestras, falando de doenças, da prevenção. Aqui eu estou dando só alguns exemplos, câncer de pulmão, tratamento quimioterápico, esclarecimento sobre questões éticas, esclarecimento sobre câncer de mama, e assim por diante. Vocês veem que existe toda uma série de palestras que foi dada, e essa é a próxima, estão todos convidados para assistir. Isso são palestras abertas. A segunda coisa é que instituições de saúde tomem para si a responsabilidade não só de cuidar quem está dentro das quatro paredes dela, mas também tentar ajudar naquilo que eles têm know-how para fora dessas quatro paredes. Um exemplo disso é um projeto para rastreamento de câncer de pulmão na população do SUS, implementado aí por um colega da cirurgia torácica do Einstein, onde mais de 4.100 pessoas ficaram interessadas em participar, foram rastreados 790 casos, com 12 pessoas diagnosticadas em estágio bastante precoce, provavelmente todas as 12 estarão curadas, ao invés de virem a morrer da doença com quase 100% de certeza. Um segundo exemplo é um projeto de rastreamento que foi feito no Mboimirim, onde mais de 20.000 mulheres foram rastreadas. Isso está para ser publicado agora, e com base nesse rastreamento se identificaram casos de câncer em fases mais precoces do que eles teriam sido diagnosticados e, portanto, tratados. Uma terceira iniciativa é assumir para si, ok, se nós sabemos gerir hospitais, vamos gerir um hospital para o SUS. Então existe uma iniciativa nova do Einstein aí para gerir um hospital totalmente voltado ao público do SUS e que vai incluir atenção
oncológica. Em resumo, o futuro do tratamento oncológico, ele tem que ter alguns preceitos. O primeiro é, o paciente é o centro de tudo. Segundo é, não existe oncologia que não seja multiprofissional. Se ela existir, ela não é do futuro, ela é do passado. Terceira coisa, terapias-alvo, imunoterapia, cirurgias menores, radioterapia mais precisa, têm que ser disponibilizadas. Elas fazem parte do tratamento moderno que vai ser capaz de reduzir a mortalidade. E tudo isto tem que estar acessível. Se nós não fizermos isto estar acessível, isso se torna uma ficção, a terapia do futuro. Não, nós queremos trazer para nós isso, e isso tem que se tornar acessível. Muito obrigado. Poxa, impressionante. Cumpriu o horário. É alemão, não? Cumpriu o horário impressionantemente. Olha, o doutor Nelson criou o estado de esperança. E o doutor Rafael deu o caminho, quer dizer, a prevenção é o voto responsável para escolher o político de maneira melhor. E o tratamento é a educação do povo. 10% do PIB na educação e tudo está resolvido. Com o tempo, vamos criar uma geração de melhores políticos. Eu estou gostando, estou aprendendo, viu? Estou gostando muito aqui. Bom, agora nós vamos para os avanços da radioterapia. Nós vimos os avanços da hematologia, o futuro do tratamento, e um futuro absolutamente consistente, que sai do campo da ciência, não fica só lá, passa pelo humanismo, uma coisa absolutamente interessante e verdadeira. E agora vamos ver a tecnologia com o doutor Ícaro de Carvalho. Seus 10 minutos. Bem, boa tarde a todos. Vai ser uma palestra um pouco corrida, porque são muitos avanços para 10 minutos, mas tentei sintetizar tudo o que apareceu recentemente. Não tenho nenhum conflito de interesse. Então, falando de radioterapia, a radioterapia é um tratamento muito importante para os pacientes oncológicos. Cerca de 60% deles vão precisar desse tratamento e cerca de 23% desses 60% vão precisar ser retratados ainda com radioterapia. No Brasil, esse número chega a aproximadamente 246 mil, pelos dados do INCA, e há uma necessidade para esse número de pacientes de cerca de 500 a 800 aceleradores lineares, né, de máquinas de radioterapia. Atualmente, temos 240 aceleradores instalados, muito menos do que seriam necessários. O Ministério da Saúde está fazendo um esforço para comprar mais 80, mas, mesmo assim, a gente não vai atingir o objetivo de tratar todos os pacientes. Então, como o Dr. Rafael falou, a gente tem que lembrar que o paciente é o centro de tudo. O radio-oncologista ele faz parte de uma equipe multidisciplinar para tentar cuidar da melhor maneira possível desse paciente. E o que é a radioterapia, né? As pessoas desconhecem muito o que é. É um tratamento no qual utilizamos radiações ionizantes, raio-x, raio-gama, que eles vão agir no núcleo das células, vai quebrar o DNA dessa célula e vai levar a célula tumoral à morte. As células normais elas têm mecanismos de reparo, que aí elas conseguem sobreviver a esse dano, e as células tumorais elas não têm esse mecanismo de reparo tão bom e acabam morrendo. Então, os responsáveis aí pelo aparecimento da radioterapia então, foram Röntgen, Becquerel e o casal Curie, que descobriram tanto o raio-x como algumas substâncias radioativas que elas tinham ação nos tecidos normais do corpo. No início, ninguém sabia direito o que fazer com radiação, então faziam sorvete de urânio, faziam camisinha de rádio, faziam creme com rádio também, e foram vendo que isso causava câncer, causava alguns problemas, e acabou ficando só aplicação médica mesmo. Aqui são os primeiros tratamentos com radioterapia, né, em 1893, 1894. Era um tratamento bem medieval, no qual você colocava fontes radioativas em contato direto aí com o paciente. E até mesmo o paciente mesmo, ele colocava a própria fonte radioativa nele mesmo, podia causar um câncer na mão, algum outro problema. Mas com a evolução tecnológica, tudo isso mudou. Hoje em dia, mesmo a radioterapia interna, utilizamos robozinhos, tem o acelerador linear, que é uma máquina bem moderna, que não emite radiação para o meio só quando ela está ligada. Então, o tratamento mais prevalente no nosso país é a teleterapia 2D. Né? Então, é que ela tem uma dosimetria aproximada, a gente não sabe direito quanto está chegando de radiação. É um planejamento sobre limites ósseos, a gente não vê o tumor, não vê os tecidos que podem sofrer com a radiação. E
infelizmente, acho que 90% dos tratamentos no nosso país são feitos dessa maneira. Isso oferece uma maior toxicidade, um menor controle do tumor. Então, o grande responsável aí pela evolução da radioterapia foi o aparecimento tanto do computador quanto do tomógrafo computadorizado, que permitiu com que a gente visse o tumor em si, os órgãos de risco em volta e tivesse uma formatação tridimensional do paciente, administrando a dose de radiação no lugar correto. Então, a evolução tecnológica da radioterapia no nosso país se mistura com a evolução tecnológica do Einstein. Então, no Einstein, realizamos o primeiro tratamento com IMRT, radioterapia de intensidade modulada, utilizando uma técnica mais moderna que se chama Slide Windows. Fizemos o primeiro tratamento de IGRT, radioterapia guiada por imagem. Fizemos a primeira tomografia 4D, que leva em conta a respiração. Fizemos o primeiro Cone-Beam-CT, que é a máquina de radioterapia, fazer uma tomografia. Fomos os primeiros a tratar com Rapid Arc, que é uma técnica mais apurada de radioterapia, e fomos os primeiros a ter um aparelho que chama Trubin, que ele administra a dose de maneira mais rápida e mais eficiente. Então, a radioterapia por modulação da intensidade do feixe, o que ela faz? Em azul seria uma dose menor de radiação, em vermelho uma dose maior, né? Então, utilizando essa técnica, você consegue prevenir que chegue uma dose elevada em órgãos de risco. Então, chega menos dose em intestino, chega menos dose a figura do meio na parótida, por exemplo, do paciente, prevenindo dessa maneira uma boca seca para o resto da vida, uma menor dose ali na região óssea, prevenindo uma fratura. E diversos trabalhos mostram que isso é altamente eficaz. Infelizmente, no nosso meio, mesmo na saúde suplementar, é liberado apenas para cabeça e pescoço. Para outros tratamentos, para outros tumores, isso não é liberado. Então, aqui seria a radioterapia guiada por imagem, no qual são feitas imagens do paciente antes da aplicação. Essas imagens são comparadas com o planejamento do paciente. O paciente é levado para a posição de tratamento aí com uma precisão até de 1 milímetro, né? Então, isso faz com que a dose seja aplicada só na região tumoral, né? A gente acaba poupando todos os tecidos sadios em volta. Um exemplo da aplicação disso seria a radiocirurgia sem fixação do crânio, no qual essa daqui é uma paciente que tinha metástases cerebrais, né? Então, a gente pode sair de colocar parafusos no crânio do paciente para utilizar só uma máscara plástica para poder fazer esse tratamento. Aqui seria uma tomografia 4D, no qual a gente consegue ver toda a movimentação do tumor, então a gente consegue acertar o local que é necessário. E aqui seria a máquina de radioterapia fazendo um Cone-Beam, né? Ela faz uma tomografia do paciente para poder enxergar em tempo real o local que deve ser tratado. Isso permitiu o aparecimento de algumas técnicas, como a radioterapia estereotática ablativa, né? Hoje em dia, em pulmão, por exemplo, tumores iniciais, a gente utiliza muito essa técnica, tem uma eficácia muito parecida com a da cirurgia, sem precisar abrir o paciente, né? Isso daí pode ser utilizado para fígado, pâncreas, coluna e outros lugares. Outra tecnologia que estamos utilizando também é o controle respiratório, no qual tratamos o paciente só em uma fase respiratória. Então, a gente acaba não pegando também tecido sadio. O tumor ele se mexe conforme a respiração e o feixe de radiação é ativado só no momento correto. Um outro uso para essa tecnologia de controle respiratório que a gente tem utilizado no Einstein seria para tumores de mama do lado esquerdo, né? A gente sabe que o coração está do lado esquerdo e quando ele recebe uma dose maior de radiação, isso pode predispor a um evento cardiovascular futuro, um infarto no futuro. Então, o que a gente faz é tratar o paciente no momento da inspiração, e aqui são dados não publicados nossos, mas a gente consegue efetivamente diminuir a dose de radiação no coração e, dessa maneira, prevenir um infarto futuro. Aqui é a técnica que a gente tem mais utilizado lá no Einstein hoje em dia, que seria o VMET, a irradiação por arcoterapia volumétrica modulada, que é uma derivação do IMRT, no qual o aparelho ele vai girando e vai liberando a radiação, e aquelas lâminas vão se mexendo, deixando passar mais ou menos radiação. Qual que é a vantagem disso? É um tratamento mais rápido, mais acurado, a dose de radiação fica muito mais concentrada só na região tumoral. Um exemplo de uso disso seria o TLI, né, Total Lymphoid Radiation, radiação de todo o tecido linfóide. Isso daqui pode ajudar na reação enxerto hospedeiro. Aqui é um outro tratamento de uma paciente que tinha metástases ósseas extensas em região de bacia, e foi tratado só a região mesmo óssea, então a gente acabou não pegando bexiga, não pegou região de intestino, então prevenindo toxicidades decorrentes do tratamento. Aqui é um outro caso nosso do Einstein. A gente sabe que pacientes que têm metástases cerebrais múltiplas
o tratamento padrão é fazer uma radioterapia de todo o crânio. Uma coisa que pode acontecer com o passar do tempo, esse paciente, cerca de 10%, pode desenvolver demência ou algum déficit cognitivo. Hoje, o que a gente tem feito é, utilizando essa técnica, dar uma dose maior de radiação só na região dos tumores, dar uma dose mediana na região do cérebro e poupar, por exemplo, o hipocampo, que é uma estrutura cerebral responsável pela memória, diminuindo déficits cognitivos. Aqui são avanços atuais que não estão disponíveis no nosso país, como a protonterapia. Aqui é o caso de uma criança, né, mostrando do lado esquerdo, seria, utilizando a radioterapia que a gente tem aqui, você tem uma distribuição de radiação até região de pulmão, região de intestino. Utilizando prótons, você consegue limitar essa dose de radiação só à região da coluna, por exemplo. Aqui é uma outra tecnologia que se chama tracking, que também não está disponível em nosso país, no qual o aparelho de radioterapia ele é capaz de seguir o tumor do paciente. Então, com a respiração, o tumor se mexe e o aparelho se mexe junto com ele. Aqui é um outro aparelho capaz de fazer isso. Aquele era o CyberKnife, esse daqui é o Vero, que é da Mitsubishi com a Brainlab, que também ele tem ele é capaz também de seguir o tumor. Aqui é um avanço futuro que ainda não é disponível, isso daqui é em nível de pesquisa internacional ainda. Eu pude visitar um centro que fazia isso. O GammaPod, que está sendo desenvolvido para tratamento de tumores de mama. Então, o que a gente está tentando fazer é trazer uma menor morbidade para a mulher, fazendo um tratamento na região do tumor, especificamente, sem ter que fazer uma cirurgia na paciente. Então, seria tentar curar esse tumor sem operar. Um outro avanço que também está sendo testado fora do Brasil seria a hadronterapia com íons, carbon íons, que traz as vantagens da protonterapia, só que esse tipo de partícula ela é muito mais eficaz em eliminar o tumor. Apesar de toda a tecnologia, acho que o mais importante é ter uma equipe bem treinada e bem capacitada, né? Não adianta nada você ter uma Ferrari e o Rubinho dirigindo, porque você não vai conseguir ganhar, né? E essa é a nossa equipe aqui do Einstein. Obrigado. Muito obrigado, doutor Ícaro. E agora vamos ouvir a doutora Heloísa Vise Rodrigues, que vai nos falar sobre o Hospital da Vila Santa Catarina. Boa tarde a todos. Eu estou duplamente honrada de estar aqui falando hoje para vocês, honrada por estar substituindo o Dr. Sérgio Araújo, que é o coordenador da Oncologia do Hospital Vila Santa Catarina, mas mais honrada ainda por estar por falar para vocês dessa iniciativa, né? O que é o Hospital Vila Santa Catarina, se a gente está aqui dentro, até o momento, falando do Hospital Israelita Albert Einstein. Então, é isso que eu vou apresentar para vocês agora. O Hospital da Vila Santa Catarina ele nasce no contexto de um programa, né, que é um programa governamental, que é o PROAD-SUS. É o Programa de Apoio ao Fortalecimento Institucional do Sistema Único de Saúde. Esse é um programa que está disponível já há anos e está disponível para os hospitais de excelência e usa da verba da isenção fiscal para o atendimento filantrópico que algumas instituições são reconhecidas por fazer. Esse conceito ele não é novo, né, e o Einstein está inserido dentro desse programa já há muitos anos. Anteriormente, foram sempre iniciativas individuais dentro do hospital. Cada equipe, né, se mobilizava para poder solicitar essa verba, né, que, na verdade, é uma autorização de uso da verba da isenção fiscal, para que o hospital pudesse desenvolver pesquisa e, principalmente, auxiliar na questão assistencial e possibilitar um acesso expandido para os pacientes que não têm direito ao Einstein e também contam apenas só com a rede pública de saúde. Então, o hospital tem grande experiência, né, nisso, montou o programa de transplante de órgãos sólidos, que é um dos maiores programas transplantadores do país,
também fez esse programa dentro dos transplantes hematológicos, né, liderados pelo Dr. Nelson, e já tiveram várias iniciativas, algumas o Dr. Rafael mostrou aqui para a gente dentro da oncologia. A partir de 2014, então, o hospital se mobilizou como um todo, e iniciativas que eram antes individuais, de alguns setores dentro do hospital, passou a ser uma iniciativa conjunta, centralizada dentro de um hospital que vai só tratar pacientes do Sistema Único de Saúde. O Hospital Vila Santa Catarina, eu vou mostrar, ele está inserido dentro da região da Zona Sul, né, e ele já está em funcionamento. Do nosso interesse aqui hoje é a gente falar com relação ao câncer. E por que, né, que o Einstein leva essa questão da oncologia para esse hospital? Porque o câncer ele é muito prevalente, né, e essa prevalência só tem aumentado nos últimos anos, tem crescido as taxas que o nosso país economicamente não consegue crescer, o câncer, a incidência de câncer no Brasil tem crescido. Então, são em torno de 200 mil casos, né, por ano de diagnósticos de câncer. Dentro do Estado de São Paulo e do município de São Paulo, especificamente, isso também é bastante importante. Cerca de 40 mil casos novos de câncer são diagnosticados anualmente. A mortalidade, infelizmente, dentro do Estado, ela vem subindo. Então, isso torna ainda, além das pessoas estarem ficando mais doentes, estarem envelhecendo, estando mais suscetíveis ao câncer, infelizmente, aquele nosso papel da prevenção e do tratamento adequado, a gente ainda tem muito para melhorar, né? Porque, em alguns países, essa mortalidade ela vem se reduzindo com os anos, e isso não é uma realidade no contexto do Brasil. É uma preocupação do município, né? É uma preocupação do Estado. Então, o câncer é a segunda causa de morte dentro do município de São Paulo. É uma situação complexa, todo mundo entende, isso não é simples, né? E tem que ser combatida em diferentes fases, né? Em diferentes frentes. Então, tem a questão da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento integral e adequado. E aí isso vem consoante com a iniciativa até da própria Prefeitura, né, de São Paulo. Dentro desse contexto, então, de uma instituição de excelência que tenha disponibilidade de usar esses recursos, e junto com essa preocupação do município de São Paulo, é que nasce a parceria do Hospital Vila Santa Catarina, né? Aqui a gente tem umas imagens, o hospital está localizado, como eu falei, na região da Zona Sul, no bairro da Vila Santa Catarina, e, na verdade, essa estrutura ela já é existente e ela está sendo aprimorada. Esse era um hospital inicialmente privado, um hospital de convênio, e que o espaço físico está sendo ocupado agora pelo Hospital Albert Einstein, pela Sociedade Israelita. O hospital é um hospital geral, ele não é só um hospital oncológico, ele conta com clínica médica, cirurgia geral, tem 110 leitos, conta com serviços de pediatria, obstetrícia, psiquiatria, e tem internações especializadas, nas quais os casos serão de oncologia e de transplantes de órgãos sólidos. 30 leitos para oncologia e 30 leitos para os transplantes de órgãos sólidos. Também tem a UTI, tem um centro cirúrgico com 6 salas, e tem todo o apoio diagnóstico, laboratorial, clínico, de imagem. E é claro que tudo isso está inserido dentro do contexto do hospital. Então, muitos dos profissionais que vão estar trabalhando lá são pessoas que trabalham dentro do Albert Einstein e vão também fazer essa ponte, né? O hospital já está aberto, a oncologia ainda não iniciou as suas atividades, mas a nossa missão da oncologia em oferecer esse atendimento à população é justamente oferecer o tratamento, né, e o atendimento integral
do ponto de vista multiprofissional, que é a oncologia que a gente faz dentro do Albert Einstein, né? Sempre embasado em protocolos institucionais. A gente quer atender com qualidade o maior número de pessoas possível, e a gente também pretende fazer o desenvolvimento educacional de outros profissionais e levar a questão científica, que também é bastante importante dentro da filosofia do hospital, né? No contexto da Faculdade de Medicina, que o Einstein está abrindo e vai começar a primeira turma esse ano. Então, esse hospital ele vem a calhar, na verdade, dentro da grande filosofia da sociedade, né? Oncologia, dentro da oncologia, o tratamento dos tumores sólidos que serão inicialmente tratados no Vila Santa Catarina, foram eleitos aqueles tumores que são mais prevalentes na população. Então, são os tumores do trato gastrointestinal, mama, tórax e uro, né? Urologia, tumor de próstata. A equipe que vai compor a oncologia é uma equipe clínica e cirúrgica. A gente vai contar com o apoio da radioterapia, que inicialmente vai ficar no Einstein, no Morumbi. A gente conta com a infraestrutura, né, dos 30 leitos, serão 5 consultórios, 7 boxes de quimioterapia, e a gente vai estar capacitado para atender 90 pacientes novos ao mês. Então, todo mês, 90 pacientes estarão sendo inseridos dentro do nosso serviço. O início das atividades, então, está previsto para o início agora de 2016. A gente está se preparando para isso. E o que eu posso dizer é que, dentro do Einstein, dentro da oncologia, a gente está extremamente motivado, a gente vem trabalhando para esse projeto há algum tempo, se preparando, e com grande satisfação assim, e orgulho que eu tenho de poder estar fazendo parte dessa vivência, né? O acesso ao hospital ele vai ser garantido através da regulação municipal. Então, é importante frisar que os pacientes que vão ser encaminhados para lá são os pacientes da Unidade Básica de Saúde. Dentro desses tumores que eu apresentei para vocês, o município de São Paulo vai direcionar o paciente para o hospital. O corpo clínico do Einstein, os funcionários do Einstein não têm autonomia nenhuma para mandar pacientes para esse hospital. É feito tudo através da regulação. Então, com isso, eu encerro e só friso que esse projeto ele não é uma resposta para a questão de acesso. Acho que os desafios continuam. Toda essa tecnologia, todas essas inovações que foram expostas aqui, a gente quer poder, né, oferecer isso para a população como um todo, mas isso é um grande desafio. A gente não pretende encerrar essa discussão, né? Mas a responsabilidade que o Einstein chama para si de tentar mudar um pouco o cenário que é tão difícil dentro da saúde pública. Obrigada. Muito obrigado. São Paulo é uma cidade com trânsito difícil. Hoje é sexta-feira, o trânsito é mais difícil. Então, nós vamos perder a companhia do Dr. Rafael, que tem um voo marcado, e nós não queremos que ele perca o seu avião. Nós perdemos a boa companhia, a competência dele, mas ele não perderá o voo. Obrigado, gente. Desculpa, tá? Eu vou deixar a Heloísa responsável por responder perguntas que eventualmente seriam direcionadas a mim. Muito bem, eu vou tomar liberdade de abrir a nossa sessão de perguntas, fazendo uma pergunta, tentando entusiasmar a plateia, ao Dr. Nelson. No ano de 2000, havia no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, no Retorno, cerca de pouco mais de 10 mil inscritos.
Este ano, felizmente, nós temos mais de 3,5 milhões de pessoas inscritas. Por outro lado, o número de leitos nos hospitais para que se possa fazer o transplante não acompanhou essa proporção de velocidade, e também nós sabemos que continuam, mesmo assim, faltando doadores. Então, a pergunta é, como é que o senhor vê o crescimento do número de doadores nesses 15 anos, que é representativo, mas também a necessidade de continuar crescendo e a falta de campanhas de comunicação nesse sentido, e também o problema da falta de leitos, porque não adianta a campanha e crescer o número de doadores se não tem leito para fazer o transplante. Como é que o senhor vê esse quadro, doutor? Acho que essa pergunta é muito interessante e eu acho que, em primeiro lugar, é importante que se diga que o Brasil é o terceiro maior registro de doadores do mundo. Nós estamos atrás dos Estados Unidos e da Alemanha, e o Brasil vem com um número absolutamente significativo de doadores. Isso graças à população brasileira, que é uma população que sempre foi humanitariamente presente nas diversas situações que a ela foi dado essa oportunidade. É interessante que hoje o grande problema do nosso registro, ele tem dois problemas a serem resolvidos. Um se chama doação responsável, que é aquela doação que ocorre quando existe um familiar que precisa de um transplante, então a família se mobiliza, os amigos se mobilizam, todo mundo quer doar, mas quando aquela situação familiar ela termina, aquele indivíduo não mais se dispõe a doar para outras pessoas que não sejam da própria família. Então, não é incomum você encontrar um doador e esse doador depois se recusar a efetivar a doação. Junto com esse problema da doação responsável, existe também a questão do cadastro, onde o indivíduo ele não informa se ele mudou ou não mudou, não existe nenhum mecanismo nesse sentido. Então, muitas vezes você perde um doador. Então, esse é um problema 1. O segundo grande problema que a gente enfrenta é que nós não sabemos como resolver um problema, que é não ter mais do mesmo. Que basicamente é o seguinte: nós sabemos que a população, principalmente a população brasileira, ela é diversificada geneticamente, né? E que as pessoas vão doar, mas na verdade o que nós precisamos hoje não é mais de pessoas de forma geral, nós precisamos de nichos. Por exemplo, seguramente nosso registro carece de asiáticos, não é? Que geneticamente poderiam encontrar outros doadores. Seguramente nós precisaríamos mais latino-americanos. Então, a grande questão é como você fazer uma campanha, não é? Respondendo à tua questão, que não traga mais do mesmo, porque o mais do mesmo encarece o sistema e não acrescenta em termos de variabilidade, atingir a esses nichos, garantir a doação responsável e o cadastramento dos doadores. Então, eu acho que hoje o nosso enfoque não é mais ampliação por si só do número de doadores, mas enfocar essas 4 questões. E a questão dos leitos? E a questão dos leitos, eu acho que é o nosso problema, é o nosso gargalo maior hoje. E a questão dos leitos, ela não se prende exclusivamente à oferta de leitos, ela se prende àquilo que aqui foi amplamente discutido, que é estrutura e pessoal. Então, o que nós observamos hoje é que, por exemplo, eu não sei te dar números exatos, mas eu diria que hoje 30% dos centros que se dizem capacitados para realizar todos os tipos de transplante são aqueles que efetivamente o fazem, enquanto os outros ou não fazem por falta de estrutura ou não fazem por falta de pessoal. Se todos os centros, que são em termos de 80 centros hoje, ou mais de 80 centros, tivessem funcionando a todo vapor, seguramente nós não teríamos essa falta de leitos tão grande. Então, eu acho que nós temos que investir muito, como em todas as outras áreas
do conhecimento médico e das áreas em geral, em educação, não é? Educação aqui específica para a área de transplante, e precisamos investir em infraestrutura, porque não adianta nada você ter um excelente profissional de transplante e não ter um bom banco de sangue que possa dar respaldo àquela situação, a um laboratório de ponta. Então, acho que esses são os gargalos que a gente está enfrentando hoje com relação a leitos. Não é tanto... E, logicamente, a questão de financiamento, que ela sempre está presente, mas que a gente sente um esforço real do governo de vem tentando melhorar essa questão de financiamento de leitos. Perguntas da plateia? Por favor, o senhor diga o seu nome, de onde o senhor é, e a quem o senhor dirige a pergunta. Pois não, igualzinho o debate político. Perfeitamente. Gabriel Massotti, sou de Uberlândia, Minas Gerais. Também já fui submetido a um transplante de medula óssea e dirijo a minha pergunta ao Dr. Nelson Ramestac. Dr. Nelson, o transplante haploidêntico ele tem surgido como uma grande alternativa para aquelas pessoas que não encontram doadores compatíveis. E é muito gratificante ver que está atingindo já um nível superior a 60% de sucesso em relação a esses casos. Agora, essa confiança a gente não tem encontrado nos próprios profissionais da saúde, principalmente da rede pública. Não sei se por desconhecimento, porque provavelmente quando estudaram há 10, 15 anos atrás, o haploidêntico era uma loucura, 80%, 90% iam a óbito. Não sei se por desconhecimento ou por ausência de tecnologia que o senhor mencionou, de uma máquina referente a isso. Então, a gente queria entender, nós, pacientes e as pessoas que nos procuram com a mesma situação, se é desconhecimento ou se é falta desse equipamento para que o transplante haploidêntico se dê nesse nível de segurança que vocês têm conseguido. Muito obrigado. Bom, o transplante haploidêntico é a bola da vez do transplante. Né? Quer dizer, nós tivemos a bola da vez dos registros de doadores, depois a bola da vez dos cordões umbilicais, e haploidêntico é a bola da vez em termos de segurança. Nós não precisamos de equipamentos. Na verdade, usar o equipamento é uma das tecnologias, a outra tecnologia é extremamente simples, que utiliza uma quimioterapia pós-transplante. A Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea é uma sociedade formada por transplantadores do Brasil inteiro, e nós estabelecemos agora como meta alguns protocolos para algumas doenças que nós entendemos que podem se beneficiar mais do transplante haploidêntico do que o seu uso indiscriminado. Esse primeiro levantamento que eu mostrei foi um levantamento que nós fizemos através da sociedade, e que tinha como objetivo fazer uma coisa retrospectiva, quer dizer, olhar para aquilo que as pessoas vão fazendo, cada um do seu jeito, e coisa, com todas essas falhas que qualquer estudo retrospectivo traz. E agora nós estamos estabelecendo, via sociedade, um protocolo prospectivo. Nesse protocolo prospectivo nós escolhemos algumas doenças, só como não são tantas, eu posso elencar, que é a leucemia mieloide aguda em primeira remissão, em casos de mau prognóstico, a leucemia linfóide aguda em primeira remissão de mau prognóstico ou segunda remissão quando o indivíduo não foi elencado para a primeira remissão de transplante, na anemia plástica severa, onde o Brasil publicou a maior série de casos publicados no mundo recentemente, e na doença de Hodgkin. Então, são essas 4 indicações só que nós queremos inicialmente utilizar para não banalizar o procedimento de uma forma geral e para podermos depois termos resultados onde nós podemos juntar todos os centros de transplante do Brasil que quiserem participar. Então, esse estudo é aberto, né, para qualquer centro de transplante, desde que ele siga aquilo que foi amplamente discutido por um grupo de especialistas do Brasil inteiro. Uma pergunta lá, enquanto chega o microfone lá, eu vou fazer uma pergunta para o doutor Ícaro. O senhor falou do avanço científico, tecnológico, no sentido dos instrumentos, das máquinas que tratam o câncer.
E os efeitos colaterais? Eles reduziram na mesma proporção que avançou a tecnologia? Então, com certeza. Na verdade, toda essa tecnologia que está sendo utilizada, o objetivo principal é você diminuir as doses nos tecidos sadios e, dessa maneira, diminuir as toxicidades. Em cabeça e pescoço, como eu falei, por exemplo, não deixar o paciente com a boca seca para o resto da vida. Paciente que está tratando próstata, ele não vir a ter sangramento no futuro, não ficar com alguma incontinência urinária. Então, o centro, tudo que é feito de mais tecnológico, todo esse avanço, é para diminuir justamente a toxicidade e tentar aumentar um pouco a dose de radiação no próprio tumor, de maneira a tentar um controle um pouco maior. O seu nome, de onde é e a pergunta e a quem está dirigida? Eu primeiro, com licença. Meu nome é Cláudia Stefanini, sou mãe de uma portadora de linfoma de Hodgkin. Eu gostaria de saber do Dr. Ícaro como que se determina qual paciente deve ou não fazer a radioterapia. Porque nós temos a finalização dos protocolos de linfoma com 4 ciclos, 6, 8, alguns fazendo, outros não a radioterapia. E se o Dr. Nelson puder complementar, como se dá essa comunicação entre o médico oncohematologista e o radio-oncologista? Porque nós não temos a segurança, muitas vezes, e buscamos segundas e terceiras opiniões, porque não há um único encaminhamento para isso. Obrigada. Geralmente, na verdade, em casos de linfoma, tudo depende do estadio da doença, né? Se é um estadio inicial, fez a sua quimioterapia, teve uma remissão completa, muitas vezes a gente vai fazer a consolidação com a radioterapia, ou tumores mais avançados, muitas vezes a gente vai irradiar uma região que ficou residual de doença, ou então, caso tenha uma resposta completa, muitas vezes a gente nem chega a irradiar. Na verdade, a gente tem que ver o caso como um todo, discutir junto com o hematologista para tentar achar o melhor caminho aí para o paciente. Dr. Nelson. Eu vou tentar ser rápido. Na verdade, é isso mesmo. A tendência mundial sem nenhum desmérito aos nossos colegas radio-oncologistas, o nosso desejo é não precisar fazer mais radioterapia nos nossos pacientes com Hodgkin. Então, o que a medicina vem buscando são técnicas de quimioterapia que possam evitar o paciente chegar com a radioterapia. Antigamente, praticamente no passado, todo paciente com Hodgkin fazia, muitas vezes, quimioterapia e radioterapia, era um tratamento combinado. Hoje em dia é muito claro as indicações, quer dizer, nós fazemos radioterapia nos pacientes que têm grandes massas de mediastino, não é? Depois, mesmo que eles tenham estadios avançados de doença, e nós fazemos radioterapia nos pacientes que têm estadios precoces da doença, onde você utiliza menos quimioterapia. Então, o indivíduo tem lá um estadio 2, então estadio 2 significa apenas ou para cima ou para baixo do mediastino. Esses pacientes são tratados com pequenos períodos de quimioterapia e consolidados com radioterapia. Ou indivíduos com estadio 4 que tenham grandes massas aqui no tórax, no mediastino. Essas são as indicações clássicas. E existem hoje iniciativas de pessoas que estão vendo assim, bom, por que a gente não faz mais ciclos de quimioterapia e elimina a radioterapia para não ter alguns dos efeitos colaterais, se bem que, como disse o Dr. Ícaro, a radioterapia também está avançando numa velocidade enorme e diminuindo muito os efeitos colaterais provocados por ela. O senhor falou que, da sua palestra, que o diagnóstico ele não pode ter jurisprudência, como no direito, porque ele é de cada pessoa. Eu lembrei do poeta Fernando Pessoa, que explica exatamente a sua tese. O poeta dizia, cada pessoa é única. Então, não há nada que seja igual para todos, em especial na medicina. Antes de desmontar esse grupo e montar o segundo grupo, eu queria fazer uma pergunta à doutora Heloísa, exatamente nesse caminho do diagnóstico precoce. Recentemente, eu fiz um trabalho no Hospital AC Camargo, entrevistando crianças de uma faixa de 6
até 15, 17 anos, e os pais dessas crianças. E eu fiquei absolutamente abismado de ouvir dos pais que, em alguns casos, levou 1 ano para diagnosticar o câncer. A criança ficava doentinha, levavam ao hospital da prefeitura, do estado, do governo federal, cada um na sua cidade, no Brasil inteiro, e o sujeito dizia, não, é gripe, é virose, é isso, é aquilo, e às vezes levava, repito, 1 ano para alguém dizer, é câncer, e o sujeito sair desesperado para ser Camargo ou para outro hospital qualquer. Então, como a senhora que está envolvida nesse projeto bonito, do governo que deu certo, do político sério, que envolve a Prefeitura de São Paulo, o governo federal, como melhorar o diagnóstico, como contribuir para que o Brasil todo pudesse mais rapidamente identificar o problema do câncer e ter o tratamento mais rápido e a chance de cura ou de prolongamento da vida. É importante essa questão, e eu acho que tem 2 palavras que a gente já comentou aqui nessa discussão que podem ajudar bastante. Uma é educação da população e dos médicos também, né? O médico generalista que está vendo gripe todo dia lá no posto de saúde, às vezes esquece ou deixa passar aquela criança na qual esses sintomas é só a pontinha do iceberg, né? Acho que para tumores pediátricos isso é um desafio ainda maior. E responsabilidade. Os pacientes têm responsabilidade. É importante vocês terem consciência de que vocês se conhecem muito bem e que, se uma coisa para vocês não está fora do normal, e se um médico não valorizou, ou se o primeiro tratamento não deu certo, vocês têm total capacidade, liberdade e responsabilidade de procurar uma segunda opinião, uma terceira opinião, e ir atrás daquilo que está inquietando, né? Então, acho que isso é importante. É claro que é importante o sistema de saúde estar preparado para fazer esse rastreamento, disponibilizar exames de rastreamento e poder fazer o diagnóstico preciso e, em consequência, o tratamento. Então, mas eu acho que, se eu pudesse resumir em 2 palavras, eu acho que é educação e responsabilidade, tanto dos pacientes quanto dos profissionais que estão envolvidos. O governo tem a sua parte, mas eu acho que a sua grande parte, mas assim, acho que a gente precisa se perguntar o que a gente pode fazer pela gente mesmo, né? E cada um fazendo a sua parte. Eu acho que tem evoluído no seguinte sentido. A gente está vendo aqui, antigamente, um evento como esse só tinha médico e estudante de medicina. E laboratórios, etc., interessados paralelos. A gente já vê quem aqui é paciente ou parente de paciente. Olha aí que beleza. É um percentual representativo dentro do contexto da classe médica. Então, já isso é símbolo de que melhorou a educação, melhorou a cultura, melhorou a preocupação com o aprendizado, além da sua atividade profissional, para buscar a prevenção e o tratamento. Parabéns. A última pergunta lá, antes de eu desmontar aqui a equipe. Meu nome é Célia, eu sou assistente social do Hospital das Clínicas de São Paulo. Há 25 anos eu trabalho no transplante de medula óssea e sou coordenadora do Comitê de Serviço Social da Abrale desde que iniciou. Na realidade, não é uma pergunta, o doutor Nelson conhece, aproveitando uma mesa tão rica que nós tivemos, quando você perguntou das dificuldades para o doutor Nelson, eu acho que uma das grandes dificuldades, eu, enquanto assistentes sociais, pego até o gancho da doutora, quanto o acesso do paciente a ter esse diagnóstico e conseguir um outro olhar de um outro profissional médico. Eu tenho muita dificuldade, não sei se tem outra assistente social aqui na plenária, como nós somos um dos
centros mais antigos de transplante, agora temos vários, mas nós recebemos muitos pacientes de outros estados, até de fora do Brasil. Então, a grande dificuldade é o TFD, que é tratamento fora de domicílio. Quando encaminham esses pacientes para nós, eu brinco com o paciente, eles não te encaminharam, eles te despacharam. Porque eles mandam o paciente e nós temos que resolver tudo aqui. Não tem mais o pessoal da Hope, não está mais aqui, é uma grande parceira, essas casas de apoio que nós temos, onde nós colocamos esses pacientes e familiares, porque nós não faríamos nem metade do paciente no Hospital Público dos Transplantes, aliás, se não tivermos essas parcerias. Então, uma outra dificuldade muito grande que nós temos, hoje na mesa anterior foi falado do redome, então, o doador não aparentado, ele tem tudo pago pelo INCA, pelo redome, vem o doador, um acompanhante, ele fica no hotel, no bairro chique lá do próximo do nosso hospital, com tudo pago. O meu doador irmão não tem isso. Então, ele vem, para ele vir colher o HLA, quando ele escolhe lá, ou vem fazer os exames complementares em São Paulo, o próprio paciente, que normalmente a maioria da nossa população é carente financeiramente, tem que custear essa vinda desse doador. Aí eles chegam lá na sala de serviço social, eu vim, mas não tenho como voltar. Então, nós temos que virar em 10, buscar parcerias. Então, isso eu levantei essa bandeira no primeiro congresso, volto a levantar que nós teríamos que tentar fazer, eu sei que não requer a eles, mas como nós temos gente até de ministério nesse evento grandioso, de estar tentando colocar alguma lei. Eu brigo o tempo inteiro com o TFD que existe a lei. E a gente ainda tem que brigar por uma lei. Imagine quando não se tem. Então, eu consigo parcerias, raramente, para pegar essa passagem para esse doador voltar. Então, uma grande dificuldade é essa. Muitas vezes ele tem o doador na família, esse doador é muita dificuldade que ele chega até aqui para realizar o transplante. Muito obrigado. Fica registrado, então, o alerta. Eu queria agradecer ao doutor Ícaro, à doutora Luísa, e pedir ao doutor Nelson que continue conosco. E vamos montar, então, a próxima mesa. Muito obrigado. Eu gostaria, para o segundo bloco, que vai tratar das atividades multidisciplinares e do suporte ao paciente oncológico, chamar vamos ver aqui a minha organização. Chamar a doutora Poliana Mara Rodrigues de Souza, médica geriatra e gerontologia da Unifesp, especialização em cuidados paliativos e médica do Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Albert Einstein. Chamar a doutora Denise Thieme, médica oncologista pediátrica, responsável pelo programa Survivoship, do Centro de Oncologia e Hematologia, família Dayan Daikoval, do Hospital Israelita Albert Einstein. Chamar a doutora Fernanda Tereza de Lima, especialista em genética clínica pela Sociedade Brasileira de Genética Clínica e responsável pelo Serviço de Genética do Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Convidar também a doutora Letícia Bezinelli, dentista do Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. E também convidar a Andréa Batista Chiarella, psicóloga, psicanalista, com especialização em psicossomática psicanalítica e psicologia clínica pelo Instituto Sede Sapiens, fundadora do grupo Convida. E, ainda dentro do Convida, eu convido a Cláudia de Crescenso, fonoaudióloga, pós-graduada e também com MBA em Gestão Pública de Pessoas, também fundadora do Grupo Convida.
Muito bem, o segundo bloco acontece como o primeiro, e nós vamos começar abrindo a palavra à doutora Poliana de Souza para os seus 10 minutos. Boa tarde para todo mundo, é um prazer estar aqui, estar conversando com vocês. Eu tenho bastante coisa para falar em 10 minutos, então eu espero conseguir ficar dentro do tempo. Doutora, tá? desculpe, como a senhora são 2, eu dou tenho... mais um tempo. Obrigada. Eu dou mais um tempo para a colaboração do menino ou da menina. Eu agradeço. Fique tranquila. Quando a gente fala das terapias de suporte, então, na verdade, o que a gente está falando? O que são essas terapias de suporte dentro do tratamento oncológico? Na verdade, são todas as terapias que são auxiliares ao tratamento do câncer, mas que não são as terapias ativas diretamente relacionadas, como a quimio, a cirurgia, a radioterapia, por exemplo. Tá? E aí a gente envolve várias coisas, das quais o que eu vou estar focando mais hoje é o cuidado paliativo e a oncogeriatria. A gente vai ter o pessoal da equipe multiprofissional falando de outras áreas e também a Denise colocando um pouco da medicina integrativa. Tá? Quando eu estou falando de cuidado paliativo, como é que a Organização Mundial de Saúde define isso para a gente? A Organização Mundial de Saúde define como uma abordagem focada na qualidade de vida dos pacientes e das famílias, porque quando a gente está cuidando de uma pessoa que está doente, a gente não pode esquecer do todo o seu entorno, essa pessoa não está sozinha no mundo, ela tem pessoas ao seu redor que